Amada igreja, como é bom adorar o Senhor, né? Como é bom ter fôlego nos pulmões para adorar a Deus, fôlego nos pulmões para bendizer o nome do nosso Senhor. Eu quero fazer uma dinâmica com a igreja, antes de nós irmos para a palavra nessa noite. Pedir que você levante do seu lugar. Você vai declarar sobre a vida de algumas pessoas aqui. Você pode sair do seu lugar, cumprimentar, dar aquele sorriso colgate bem bonito e dizer assim, ó: metanoia, meu irmão. Você tem a mente de Cristo, você tem a mente ungida, você tem uma mente elevada. Libera essa palavra sobre a vida do seu irmão. Vou repetir: você tem a mente de Cristo, você tem uma mente ungida, você tem uma mente elevada, no nome de Jesus. Declare isso sobre seu irmão. A sua mente não é qualquer mente, meu irmão. A sua mente é a mente de Cristo. Libera essa palavra de vida. Uma mente ungida, uma mente elevada, uma mente curada, uma mente tratada, uma mente transformada. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na série Metanoia, expansão da consciência. Já foi liberada aqui, ó, palavras de poder sobre a vida do seu irmão. Você também recebeu essa palavra poderosa sobre a tua vida. E nós tivemos aqui algumas ministrações. A mente de Cristo é uma mente notável. A mente ungida, com o pastor Beto aprendendo a dizer não, metanoia. Muitas vezes precisamos dar nãos ungidos para não ter consequências terríveis pelo sim que damos quando deveria ser não. E nessa noite nós vamos para uma mente elevada. Louvado seja Deus. Quem aqui necessita, carece de uma mente elevada, ainda mais nos tempos em que estamos vivendo. Já está projetado ali. Olha, eu tomo posse desse tema já para a minha vida, no nome de Jesus. E o que é uma mente elevada? É uma mente cheia de coisas boas. Uma mente que escolhe nutrir seus pensamentos, faz escolhas sábias, pensamentos dignos de louvor, como nós cantamos aqui. Uma mente elevada é uma mente que tem pensamentos que libertam, não que escravizam. Pensamentos que alegram. Onde essa pessoa chega, existe alegria, porque os pensamentos dela, ela externaliza, ela fala aquilo que ela está pensando, e o que ela está pensando vem do alto, aleluia. Diga: eu quero isso para mim. Esses pensamentos também que reconhecem a bondade de Deus, a graça de Deus que nós cantamos aqui, maravilhosa graça, essa graça soberana, todos os dias sobre nós, essa graça maravilhosa que nunca nos deixa. Às vezes somos nós que deixamos a graça, mas ela nunca nos deixa. E o favor de Deus sobre a nossa vida. Isso é ter uma mente elevada, reconhecer tudo isso que Deus faz em nós. E antes de eu entrar na palavra com vocês, essa palavra foi gerada no meu coração a partir de um atendimento. Essa moça não é aqui a ovelha da igreja, mas ela me mandou várias mensagens no decorrer da semana. E ela fez uma lista de mais ou menos umas 7 folhas de PDF. E eu comecei a ler. Ela falou: quando você tiver um tempo, leia, por favor, eu preciso de ajuda. Eu comecei a ler, ainda estou na metade, não consegui ler tudo ainda. Estou lendo, tentando entender, mas o que eu vi? Só memórias ruins. Só coisas difíceis naquelas folhas. Nada que contemplava a glória do Senhor, e é crente, uma cristã. E essa moça, conversando comigo por mensagem, eu percebi que ela fez um questionamento, que a vida dela está travada, que a vida dela não anda. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, porque eu ainda vou dar uma resposta para ela sobre tudo que eu ler, e a resposta vai ser exatamente essa palavra que Deus gerou no meu coração. Essa vai ser a resposta para ela. As nossas memórias podem nos travar, sim. Mas também, dependendo das nossas memórias, aquilo que a gente nutre aqui na nossa cabeça, elas podem impulsionar a nossa vida. Existem vidas paradas hoje, paralisadas, por causa de memórias ruins. Mas também existem vidas que estão alavancadas, estão impulsionadas, porque vem trabalhando a sua memória. E essa moça me lembrou muito, quando eu estava lendo
as folhas, algumas, ainda não cheguei no fim, ela me lembrou muito do desabafo de um profeta. O profeta Jeremias, ele faz um desabafo e eu quero te convidar a abrir a palavra comigo. Acabou Jeremias, vem Lamentações. Lamentações de Jeremias, no 3. Abre por enquanto só no 3, depois eu falo os versículos. E o profeta também estava tendo lembranças tristes a respeito de tudo que estava acontecendo com ele. Lamentações 3, só deixa aí por enquanto. Lamentações 3. O profeta, ele faz um desabafo aqui também. Ele começa a falar de tudo que era ruim que estava acontecendo com ele. Ele começa a trazer memórias ruins lá de trás. E eu quero, antes de ir para a palavra, falar para a igreja que existem 3 tipos de memórias. Tem uma discussão, né? 4, 3, mas nós vamos ficar com 3, que é mais fácil de explicar. Dentro dessas 3 memórias, existem outros subtítulos, tipos de memórias. Mas eu vou falar de 3 mais usadas. A memória sensorial, que é essa visual que vocês estão me vendo, ouvindo, ligar um celular, apertar um botão, essa memória rápida, que você tem assim em fração de segundos. Depois nós temos a memória a curto prazo, que é uma memória que você grava endereço, mas não para sempre. Depois, dependendo do endereço, você esquece. Filmes, que você sabe contar inteiro, tem endereço que você não quer nem passar perto. O pastor está rindo ali dos endereços. E também as cartas que você lê, tem coisas que ficam gravadas na sua mente. E a memória a longo prazo, que são as nossas experiências de vida, desde lá da infância, desde criança, adolescente, adulto, e vai. Experiências de vida boa, experiências de vida talvez não tão boas assim. Os conhecimentos da escola, alguns, né, ficam também nessa memória a longo prazo, alguns, não todos. E também o dia do seu casamento, o dia que você casou, fica também na sua memória. Aqueles que tiveram uma tristeza grande, fica também na memória a longo prazo. O que nós vamos falar do profeta, as lamentações do profeta nessa noite, a gente vai tratar exatamente da memória a longo prazo, que é o que mais atrapalha a nossa vida. É aquelas que a gente fica buscando lá atrás, as coisas ruins que já ficaram para trás e a gente começa a trazer. Então nós vamos falar dessa memória, das memórias de longo prazo. Então vamos lá para Lamentações, Lamentações 3, nós vamos ler do 20 ao 26, eu vou pedir na Almeida, na RA, por favor, que é a tradução que eu vou ler aqui, fica mais fácil de acompanhar pelo telão, não dá tanta diferença, né? Mas antes de eu ler a palavra, eu vou lembrar um pouquinho o que o profeta estava falando antes dele mudar a mentalidade dele. Ele estava falando assim, acerca de tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele, o Senhor, me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Depois fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Está lembrando só de coisa ruim. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, me deixou assolado. Fui feito objeto de escárnio para o meu povo. E a sua canção todo dia era essa: fartou-me de amarguras, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. O profeta falando que aconteceu isso com ele. Cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Aí vamos para o 20. Mas tem uma sequência de coisa ruim que ele estava lembrando. Ele estava se lamentando, ele estava desabafando, ele estava chateado. Mas aí, olha só, no 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Por que a alma dele estava abatida? Porque ele ficava recordando das coisas. Aí vem o 21. Mas quero trazer à memória o que me dá esperança. Pode dar esperança. Ele tem uma chave que gira na cabeça dele, nos pensamentos dele nessa hora. E ele resolve deixar tudo isso que é ruim para trás e começar a pensar nas coisas boas. Olha o que ele diz no 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm, renovam-se a cada... Ele começou a trazer as coisas boas, falar as coisas boas que Deus já tinha feito na vida dele e continuaria fazendo. Grande é a tua
Diz isso para a tua alma: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Glória a Deus. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. A salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que mudança de pensamentos, hein? Pai, faz essa obra aqui nessa noite. Se alguém entrou aqui, meu Deus, com pensamento de derrota, com a vida travada, paralisada, eu clamo, Deus, que o Senhor alavanque, impulsione, trabalhando na nossa mente, trabalhando na nossa memória de longo prazo, curto prazo, sensorial. Trabalha, Pai, nas áreas que precisamos nessa noite. Fala conosco, que a tua palavra, Pai, preencha o vazio existencial de vidas aqui. Que a tua palavra, Pai, traga cura. Que no teu divã, nessa consulta com o Senhor, nós possamos sair daqui nessa noite tratados e curados, Pai, na nossa mente, no nosso espírito e no nosso físico. Vocês viram aqui que gira uma chave na cabeça dele, ele muda os pensamentos, ele começa a lembrar da misericórdia de Deus. Mas por que ele estava desse jeito, tão deprimido? Jerusalém estava totalmente destruída, e o povo de Judá tinha sido levado escravo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o que aconteceu? Nesse período teve muito sofrimento e muita opressão ali em Judá. Era o choro das mães que se separavam dos filhos, choro dos casais, corpos para todo lado. E o profeta Jeremias, ele tinha alertado. Se você ler Jeremias antes, vocês vão ver que a mensagem de Jeremias, tanto que ele é conhecido como profeta chorão, ele estava alertando o povo: obedeçam a Deus. Nós somos o povo de Deus, mas vocês precisam obedecer. Parem com a idolatria, parem com essa irreverência. E o povo não ouvia Jeremias. Pelo contrário, fazia mais coisas erradas ainda. E o povo de Judá fez muitas coisas que desagradaram a Deus, como irreverência, desobediência, a própria idolatria, alianças com povos inimigos. Deus tinha falado que não queria aliança com o inimigo, fizeram aliança. E aí então, principalmente de políticos e pessoas melhores de condição social, foram para Babilônia. E teve um grupo que foi deixado para trás. Esse grupo que foi deixado para trás, o profeta Jeremias estava junto. Ele não foi levado para o cativeiro, ele foi deixado ali na destruição. Então por isso que ele fala aqui no momento que as pedrinhas quebravam os dentes dele, porque ele estava no meio de um pó de destruição. O exército do rei Nabucodonosor invade e traz consequências terríveis para quem estava ali na cidade. Quem foi levado viraria escravo. Quem ficou teria que lutar para reconstruir tudo de novo. E o que foi destruído lá? Tudo. Foi destruído casas, famílias quase inteiras foram dizimadas. Ficaram muitos órfãos, muitas viúvas. O templo onde as pessoas adoravam. Para um profeta ver o templo destruído, doía demais. Era corpos para todos os lados, e também era um cenário de pós-guerra. Quando a gente vê aqueles filmes daquela destruição total, a gente vê que uma guerra passou por ali. Como fica o cenário? Totalmente destruído. E isso gerou um espírito depressivo no profeta. Sim, um mal terrível dentro dele, um vazio de alma. Ele olhava para aquilo, só via destruição, mau cheiro, tudo no chão. O profeta então lamenta, ele chora, ele sofre, ele tem saudade de pessoas que ele conhecia, que foi para o cativeiro babilônio, que durou 70 anos. Ele teve fome, porque tudo foi destruído. Teve sede muitas vezes, dores no corpo, dores por toda parte. E o que ele via na frente dele? Entulhos e pessoas na mesma condição que ele. Ele estava vendo o pó da destruição. Talvez eu esteja falando para vidas aqui nessa noite que tem visto a sua vida assim. Todo mundo vê você sorrindo, mas dentro você tem sentido esse pó da destruição da sua alma. A violência que imperava e a escassez. Não tinha nada mais naquela cidade.
estava uma desolação só. E o profeta, ele começa falando que ele viu tudo isso, que ele viu e viveu toda essa aflição. Horrível isso, né? Por isso que ele estava se lamentando tanto. Mas tanta coisa difícil, ele resolve então mudar o pensamento dele e trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E ele nos ensina algo precioso nessa noite. Nos dias difíceis, ele estava vivendo dias muito difíceis. No que devemos nos lembrar? Primeiro, lembra sempre de trazer a memória. Vai buscar lá atrás, na memória, lá, a longo prazo, coisas boas que Deus fez na sua vida. Começa a trazer essa memória à tona. Primeira coisa é lembrar do poder de Deus. Ele começou a lembrar disso. A misericórdia do Senhor se renovava todo dia. Está dentro desse poder. Quando você olha para o mundo, o universo, você vê a formação dos planetas, você vê os mares, você vê as plantas, os pássaros, você vê o haja de Deus, haja luz. Toda a construção do Criador, você vê o poder de Deus, traz a memória, o poder de Deus sobre a tua vida. Está saindo uma água fresquinha lá do teu filtro, dê glória a Deus, foi o Senhor que fez com o haja dele, ele formou tudo para nós. Começa a trazer esse poder de Deus. Veja bem, no planeta tem 150 bilhões que o Senhor conhece cada uma pelo nome. Lembra desse poder. Segundo, a gente pode entender que trazer à memória o que Deus já fez. O que Deus já fez na tua vida? O dia pode estar difícil hoje, mas o que Deus já fez? Traz aí no teu pensamento, na sua memória, lá atrás. Busca lá, o que Deus já fez? Ele pediu para Moisés, o libertador do Egito, Moisés, registra as minhas obras maravilhosas, todas no livro. Registra, Moisés. Registra e lê para as crianças, para os jovens, para toda a comunidade, para que eles não esqueçam do que eu já fiz. Tudo que Deus tinha feito, Moisés tinha que ler para o povo. Glória a Deus. Então, esse também é um exercício que a gente pode fazer na nossa memória, para a gente ativar essa memória que fica ali adormecida. Porque o que é ruim começa a dominar. Então, a gente tem que trazer as memórias boas. Terceiro, trazer memórias das promessas de Deus. Quem aqui tem promessas de Deus? Abraão, o pai de multidões, também tinha promessa de Deus. Nós somos a geração de Abraão hoje. Quem chamava Abraão pelo nome, estava reafirmando a promessa de Deus. Abraão significa pai de multidão. Então, toda vez que o nome de Abraão era chamado, aquilo dentro da cabeça de Abraão vinha multidão. Eu vou ser pai de multidão. E nós estamos aqui hoje, glória a Deus. Aleluia. Então é importante a gente lembrar das promessas que Deus já fez na nossa vida. Às vezes eu penso em desistir. E eu lembro de uma promessa que Deus fez na minha vida. Primeira oração, cheguei, a irmã Rose, muitos conhecem, já faleceu, mulher de Deus. Quando eu cheguei, ela não me conhecia, eu também não conhecia ela. A primeira vez, ela orou comigo, ela disse, te vejo no meio dos instrumentos. Eu não me via, jamais. Depois, tivemos uma outra promessa, eu e o pastor. Vejo vocês com um rebanho, um povo muito abençoado. Louvado seja Deus. Então, o que faz com que a gente não desista, é exatamente isso. Tem dias difíceis no ministério? Claro que tem. Sempre vai ter. Mas existe algo que a gente precisa trazer aqui à memória, as coisas que Deus já falou no nosso coração. Então, uma das coisas, pega as promessas que você tem de Deus e começa a buscar essas promessas lá dentro do seu ser. Traz isso para o dia difícil. Mas existe uma promessa principal que muitas vezes nós esquecemos. E nós vamos ter um Salvador que voltará para buscar a sua noiva, amém? Essa é a promessa principal que a gente não pode jamais esquecer. Jesus virá para nos buscar, está escrito na palavra de Deus. Ele voltará para buscar a noiva dele. Nós somos noiva do Senhor. A igreja é noiva do Senhor. E o quarto, trazer à memória quem nós somos. Muitas vezes também nos dias difíceis, a gente esquece quem a gente é. A gente fica com aquela mentalidade de escravo, lá do Egito, aprisionado.
escravo de coisas ruins. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos 15 que nós não somos escravos. Nós somos adotados pelo Senhor. Nós somos filhos do Abba. Nesse momento, basta você falar, Abba, Pai. Ele já vai ouvir a tua oração. A distância que nós temos de Deus é o abrir da nossa boca e falar com Ele. Ele está junto conosco todos os dias. O Espírito Santo habita em nós. Então lembra quem você é quando alguém vier fazer coisas complicadas para você. Lembra quem você é em Deus. Você é um filho amado. Você é uma filha amada do Deus Altíssimo. Amém? Louvado seja Deus. A igreja está aqui. Trazer à memória também o principal, o amor de Deus, que nunca se esgota. O profeta fez isso. Ele começou a buscar tudo isso. Ele trouxe de volta na lembrança dele a bondade de Deus e a fidelidade de Deus que não tem fim. É para sempre. Nós muitas vezes somos infiéis, mas Deus continua sendo fiel conosco. Glória a Jesus por isso. Então o que o profeta faz? Ele decide, gente. Ele toma uma decisão. Que muitas vezes nós esperamos outro decidir por nós, quando nós deveríamos decidir. Ele escolhe gerenciar a mente dele. Mas como que ele fez isso? No meio do caos. Vocês viram aqui na palavra, estava tudo destruído. Ele podia ficar sentado nos escombros, chorando, morrer de chorar ali. Mas ele resolveu fazer o quê? Não, eu vou transcender. Eu vou gerenciar meus pensamentos. Eu sei que tem esperança no meio da desesperança. Eu podia estar pensando isso naquele momento e foi exatamente o que ele fez. Ele olhou para o nada e começou a pensar no tudo. Deus é tudo. E Ele pode reconstruir isso aqui tudo de novo. Ele pode fazer tudo mais belo. Ele pode fazer isso aqui ficar povoado. Ele pode fazer meu negócio dar certo. Ele pode fazer meu casamento prosperar. Ele pode fazer a minha alma se encher de alegria. Louvado seja Deus. Então o profeta, ele sabe que há esperança no meio da desesperança. E você sabe disso? Você sabe quando tem uma situação e clamar, Pai, me socorre nessa situação, porque foi isso que o profeta fez. Ele também sabe que há misericórdia de Deus, e que a misericórdia dele não tem fim. Ele declarou aqui na palavra, e ele faz praticamente uma oração, né? Quando ele muda o que me pode dar esperança. Você pode fazer essa oração nessa noite? Eu quero trazer à memória que pode me dar esperança. Jeremias tinha quase desistido. Nessa noite eu estou falando para pessoas que talvez está tentando desistir de algo. Jeremias tinha quase desistido de manter sua esperança no caos, na crise. Mas ele lembrou das misericórdias de Deus. E isso fez com que a esperança dele voltasse. Diga para sua alma nessa noite, volta aqui esperança. A nossa esperança tem um nome. A palavra ela está escrito Gesed, mas não é a misericórdia de Deus no hebraico. Num pacote, junto o amor, a fidelidade, o cuidado de Deus sobre nós. E essa palavra significa na tradução uma aliança de amor. Já pensou? Nós temos uma aliança de amor com o nosso Deus, que todas as manhãs essa aliança é renovada. Nós mudamos de humor, nós mudamos de casa, nós mudamos de igreja, nós mudamos de comportamento, nós mudamos. Mudamos o nosso tratamento com as pessoas, mudamos de emprego. Mas o Senhor não muda, o amor dele é imutável, igreja. O amor dele é sobre nós. E é dessa recede que o profeta está falando nessa noite. Dessa misericórdia sem fim, desse amor imutável. Diga, Senhor, eu recebo isso para a minha vida. Eu não quero ficar com pensamentos de derrota, não. Ele lembrou que ela permanece lá dentro, ó. Por mais difícil que Deus está falando nessa noite, por mais difícil que esteja, por maior crise que você esteja vivendo, talvez não seja uma crise interna, mas seja uma crise externa.
que você tem que fazer? Fazer como profeta, lembrar que você tem um reservatório de misericórdia aí, que já foi trabalhado na sua vida, aleluia. Quantas vezes essa misericórdia já te beijou todas as manhãs? A recede de Deus desceu, e mesmo no meio das tristezas, das inseguranças que nós temos, porque nós temos, das angústias, das humilhações, das injustiças, quantas vezes nós estamos no meio de tudo isso? O que é que vai nos livrar? A gente ter a lembrança daquilo que pode me trazer esperança. A misericórdia, a recede de Deus está aqui dentro de mim. Eu tenho lá dentro armazenado, eu tenho um reservatório do que Deus já fez. Olha para a tua vida, não fica olhando as coisas ruins, mas olha o que é bom que Deus já fez até esse exato momento. Você tem uma reserva. Eu tenho certeza aqui que teve gente que já teve acidente gravíssimo, que foi curado de enfermidades terríveis, que já foi livre de tiros em assalto. Tantas pessoas que a misericórdia de Deus beijou, mas não consegue trazer isso à memória quando o dia mau chega, quando a crise vem, quando tem choro. Mas o profeta Jeremias está ensinando para nós nessa noite. Nosso Deus, exatamente, fazendo a gente olhar para cima quando o poço, estamos dentro dele. Jeremias foi lançado dentro do poço no momento. Deixaram ele lá porque ele estava falando demais, mandaram jogar ele no poço. E ele ficou num poço que não tinha água, mas tinha lama. E os pés dele atolavam na lama. E o que ele fez? Olhou para cima. É isso para que fazer a gente olhar para cima quando tem um poço. Por mais difícil que esteja, por mais apertado que esteja a situação, por mais... Olhe para o alto, olhe para cima. O profeta foi tirado desse poço e continuou o ministério dele, continuou proclamando. A recede de Deus não abandonou ele lá no poço. Por isso que quando ele precisou dessa reserva, ele virou a chave e começou a trazer à memória o que podia dar esperança. Amém? Você está entendendo a mensagem dessa noite? Deus, ela se traduz para mim e para você hoje em compaixão. Quantas vezes Deus tem compaixão de nós em situações que nós nos metemos? Não foi o diabo que meteu a gente na situação, fomos nós que nos metemos na situação. Mas Deus vem e Ele tem compaixão e Ele livra a gente daquilo, amém? Eu já fui livre de muitas assim, hein? Verdade. A verdade de Deus vem sobre nós com a palavra dele revelada. A fidelidade de Deus. Quantas vezes Deus foi fiel a você e a mim em situações? Quantas vezes você provou da fidelidade de Deus? E da bondade então? Da bondade sem fim. Que é porque ela não tem fim. Algo que dura para sempre não tem fim. Essa é a bondade de Deus que é derramada sobre nós. Quantas vezes você já esteve numa UTI, clamando ali os seus parentes? Tem gente aqui que já passou por UTI, e você estava ali clamando. Memória esse dia, eu fui livre da sepultura, Deus me livrou aquele dia, eu ia morrer, mas o Senhor me resgatou. Louvado seja Deus. E o amor de Deus que é derramado sobre nós, o cuidado dele. Todo esse pacote de bênçãos aqui faz parte da recede, da misericórdia de Deus sobre nós. Amém? O profeta fez isso. Ele não esqueceu. Às vezes a gente esquece da misericórdia de Deus. O profeta não esqueceu. Ele fez mais ou menos isso. Ele apertou um botão aqui dentro. Esse botão ativou a mente ungida, a mente de Cristo. Sabe o botão antipânico que manda uma mensagem lá e vem a resposta? Exatamente isso que o profeta fez. Apertou um botão e nessa hora os pensamentos dele começaram a se elevar. A mentalidade dele começou a ser elevada. Amém? Então você recebe essa palavra hoje para o teu coração, para você também fazer isso. Não esqueça da misericórdia de Deus lá de tempos atrás.
Porque essa misericórdia, você vai lembrar dessa memória, dessa misericórdia na tua vida quando você precisar. Foi isso que o profeta fez. E mesmo, igreja, que as coisas ruins possam acontecer na nossa vida, porque ninguém está livre. Na nossa caminhada cristã, pode acontecer dias difíceis, dias de choro, dias de glória, mas também dias de luto, pode acontecer. E querem te enfraquecer, querem te parar com tudo, querem te travar. Essas coisas ruins, o que você está ouvindo nessa noite? Que é possível lembrar, é possível trazer à memória o que pode me dar esperança. E uma das coisas que a gente tem que trazer à memória é o que está escrito na palavra de Deus. Uma delas é que a mãe que amamenta pode até abandonar o filho, embora o leite está ali, queimando para sair, mas uma mãe que amamenta, ela pode se esquecer do filho, sim. Quantas já esqueceram o filho dentro do carro trancado? Quantos? Mas Deus diz na palavra dele que ele nunca abandona o filho dele, amém? Isso é uma memória boa para você trazer para o seu coração. Ainda que haja o vale da sombra da morte, todos nós passaremos um dia, ou vamos ver pessoas que amamos passar. O que acontece nesse vale? Há a proteção do Senhor. Então tem esse reservatório da misericórdia. Há um consolo nele. Por quê? O que a palavra diz lá no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, Senhor. Então ele vai estar comigo, ele vai estar com você. Traz isso para a tua memória, é o que pode dar esperança. E ainda que as forças diminuam, a palavra também fala para o cansado, para o fadigado, para o sem vigor, que Deus ele dá novas forças, que ele renova as forças do cansado para continuar. Receba um renovo de Deus nessa noite. Você que está cansado das batalhas, dos dias difíceis, das notícias ruins, de ver coisas acontecendo ao teu redor, talvez até dentro da sua casa, Deus está renovando a tua mente. Você tem que trazer a memória. Traz a memória, busca lá naquela memória que está lá guardadinha. E a gente aprende, quase finalizando já. Aprendemos com Jeremias nessa noite que nós podemos exercitar a mente. Eu exercito a minha mente. Em tempos de crise, eu não preciso pensar só na crise. Em tempos de pensamentos depressivos, pensamentos para baixo, nós podemos exercitar a mente e lembrar do que pode ser renovado dia a dia. Lembrar agora para você falar 10 coisas boas nesse exato momento. Desse o microfone na sua mão. Quem poderia fazer isso agora aqui? 10 coisas boas. Falar de 10 coisas boas assim, rapidinho aqui. Quem poderia? Amém. Louvado seja Deus. Um dia eu ouvi isso. Uma pessoa dizendo, fale 10 coisas boas. E a dificuldade que a pessoa teve em liberar essas 10 coisas boas. O Senhor está falando, a gente tem que exercitar a mente a lembrar das coisas boas. Tudo bem, eu sei que pode estar ruim em algumas áreas aí, pode estar ruim aquilo que você está vivendo nesse momento, pode estar ruim o que eu estou vivendo, mas eu escolho, o profeta disse isso, eu escolho colocar a minha mente no que pode me dar esperança, amém? Ontem no Bolsonaro, lá na avenida, estava uma multidão, emocionante ver os brasileiros, mas uma coisa me chamou a atenção na fala do locutor. A nossa esperança, e falava o nome da pessoa, e falava o nome do ilustre. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está no governo dessa terra. Aquilo me incomodou muito, porque a nossa esperança está em Jesus, que coloca no trono quem Ele quer, mas também tira quem Ele quer, amém? A nossa esperança, na hora, aquilo me veio na mente. E o profeta, ele declara, gente, que mesmo no meio do que é ruim, ele declara que Deus é bom, e que Deus tem um amor infinito. Cada manhã, fresquinha aí, sol brilhou, misericórdia nova para o nosso dia. Você chegou em casa depois do trabalho, misericórdia.
Comeu a sua comidinha, misericórdia. Tomou um banho, misericórdia. A cada manhã, você aguentou o chefe lá pegando no teu pé, cobrando. É a sede de Deus, misericórdia. Você tem um trabalho. Glória a Deus. Quantos queriam um trabalho? Todos os dias o sol nasce. Aleluia. E a gente recebe a porção. Está escrito aqui, Lamentações 3. A gente recebe a porção da recede que nós precisamos, da misericórdia de Deus a cada abrir de olhos. Você abriu os olhos hoje? Misericórdia. Conseguiu fazer xixi? Misericórdia. Tem muitos lá na hemodiálise que também está tendo misericórdia. Mesmo lá, que poderia ainda ser pior do que estar lá. Poderia estar na fila do transplante de rim, o rim não chegar, como muitos, né? Vocês já viram o tamanho da lista, da fila de espera para um transplante de rim? Misericórdia sendo derramada sobre nós nessa noite, para mudar essa mentalidade, ó, que às vezes a gente fica pensando só no que é ruim. Eu tenho certeza que todos os dias, eu e você, nós usamos essa porção. Todos os dias a gente usa a misericórdia, desde a hora que a gente levanta, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, cada um tem o seu horário, até a hora que vai dormir. Nós temos essa porção de misericórdia. E ai de nós se a gente não usasse essa misericórdia, hein, gente? Nem aqui nós estaríamos. Se a gente não usasse essa recede de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite, com banho tomado, cheirosinho, no culto, dando glórias e graças ao nosso Deus, e ouvindo a palavra dEle. Ah, se não fosse essa misericórdia todos os dias. Você sabe quanta misericórdia você vai precisar amanhã? Não sabe? Eu também não sei. Eu sei que nós vamos precisar. Nós vamos precisar da misericórdia. Mas tem gente que vai precisar um pouco mais. E é assim na vida. Uns vão usar um pouco menos, outros vão usar um pouco mais. Mas o que eu estou dizendo com isso é que como você não sabe que misericórdia, o tanto que você vai precisar para amanhã, usa que está hoje aí, ó. Deus já colocou a quantidade certa para o dia de hoje. O amanhã não chegou. Amanhã Ele vai prover. Ontem Ele não proveu? É o mesmo Deus. Deus de ontem, hoje e eternamente. O que é isso que eu estou falando para vocês nessa noite? Treino de mente. É treinar sua mente, pensar em coisas boas. Veio o pensamento ruim, fala, não, quero virar essa chave aqui, eu quero apertar o botão antipânico. Quero levar meus pensamentos para pensamentos elevados, para uma mente elevada. Quero fazer como Jeremias, sair do ruim e ir para o maravilhoso. Eu quero ir debaixo dessa misericórdia de Deus. Pensar em coisas boas, pensar o bem das pessoas, porque às vezes a gente pensa tão mal dos outros. Pensar o bem das pessoas, pensar o bem de si mesmo. Para de olhar no espelho e falar coisa ruim acerca da sua vida. Às vezes você não abre a boca para falar, mas você pensa. E a alma está recebendo aquilo. A alma está recebendo aquele remédio amargo que você está dando para ela. Quando você poderia falar, Senhor, muito obrigada. Eu tenho cabelos, eu estou aqui, eu estou diante do Senhor, eu tenho uma visão, eu enxergo, eu ouço, eu consigo caminhar. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela minha beleza, obrigada pelo meu olhar, pelo meu sorriso. Agradeça mais o que você tem. Pela minha altura, pelo meu porte físico, pelos meus quilinhos a mais, pelos meus quilinhos a menos. Agradeça. O Senhor está falando nessa noite que isso é mentalidade renovada. Você olhar para a tua vida de forma diferente e pensar no bem de Deus sobre a tua casa. Olha a tua casa lá, guardadinha pelo Senhor. Nossa casa já foi assaltada. A gente estava fora, o ladrão entrou. E nós chegamos e glorificamos a Deus. Porque poderia ser pior ainda? Poderia. A gente poderia estar em casa. Nós poderíamos estar em casa. Não estávamos. Glória a Deus. Coisas que levaram são coisas recuperáveis. Então em tudo a gente pode treinar a nossa mente, dar glória a Deus. E entender que a misericórdia dele não tem fim. Mesmo nos dias difíceis. E o que mantém a gente em pé hoje? Por que a gente está em pé hoje? O profeta ficou em pé, no meio daquela tristeza toda. O que mantém a gente de pé em dias difíceis é a esperança. A esperança e as memórias
das coisas boas que Deus já fez na nossa vida. A nossa esperança, Deus já fez lá atrás, Ele vai fazer de novo, no nome de Jesus. Lembra da tua história aí. Eu estou olhando para vencedores nessa noite. Cada um tem a sua trajetória de vida. Sabe onde o sapato doeu e dói. O que viveu para chegar até aqui. Cada um tem a sua história, as suas marcas de vida. Mas se você chegou até aqui, você é um vencedor. Você está na família de Cristo, você está numa igreja, você está ouvindo a palavra, você está colocando a palavra em prática nos seus dias, você está renovando a sua mente pela presença de Deus. Louvado seja Ele. Foi Deus quem ajudou, tanto a mim e a você, a chegar até aqui. Memórias boas, resgata elas. Você já venceu tanta coisa, não vai desistir agora. Vai continuar vencendo. Davi, ele era pastor, mas foi para o trono. Foi ungido rei de Israel. Mas quando ele estava todo pomposo no trono, Deus mandou o profeta Natã, que era uma faca na vida de Davi. O profeta Natã falava tudo que Davi precisava ouvir. E Natã chegou lá e disse: rei Davi, só lembra de uma coisa. Quem te colocou nesse trono não foi você mesmo. Foi Deus que te colocou nessa posição. Então não esqueça. Deus te colocou nessa posição de vida até aqui. Deus, todas as suas experiências que você viveu até aqui, Deus te trouxe até esse lugar. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Eu nunca me esqueço de onde Deus me tirou. Não se esqueça do que Deus já fez na tua vida. Isso é trazer a memória. E o profeta Jeremias, ele tinha esse reservatório cheio da graça de Deus. Por isso ele conseguiu transcender, ele conseguiu pensar de forma diferente. Ele tinha um reservatório de coisas boas, de livramentos de Deus. Vocês lembram que eu falei que ele estava no poço? Mandaram ele para o poço, para morrer lá dentro. Mas Deus fez ele olhar para o alto. Alguém falou: Jeremias, toma a corda, Deus mandou te dar essa corda, sai daí, Jeremias. Quantos poços Deus já tirou a nossa vida? Ele estava nessa lama, foi socorrido, ele lembrou disso, ameaças de morte. Jeremias sofreu inúmeras ameaças de morte, porque ele falava a verdade na cara do rei. Ele falava a verdade sem medo de ir para a prisão, e era jogado na prisão, e ficava lá na prisão sem comer. Saiu da prisão também. Deus livrou ele da prisão. Recebia maus tratos, sim, recebia muitos maus tratos. Era sozinho, Jeremias não se casou. Vivia solitário, ouvindo Deus e fazendo a vontade do Senhor. Ele tinha todo esse cuidado de Deus na vida dele. Por isso ele pôde dizer com propriedade: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha para a tua vida de vencedor, de vencedora. E tem uma frase que me marcou muito que eu li: vencedores, vencedores. Vencedores, vencedores. Amém? A palavra vencedor, ela está dizendo vencedor. Se você chegou até aqui, foi o amor de Deus que te sustentou. Foi a recede de Deus, a misericórdia dele sem fim sobre a tua vida. Essa aliança inquebrável, essa aliança de amor que o profeta nos fala nessa noite. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor. E te convidar a abrir o seu coração para receber esse amor de Deus. Esse amor de Deus que não tem fim. Cuja graça é um oceano. Deixa esse amor ministrar o seu coração nessa noite. E peça aí, se você está sem esperança, a esperança volta. Ela volta. Se você começar a trazer suas boas memórias, o que Deus já fez na sua vida, ela volta. Ela volta na sua mente. Ela volta quando nós pensamos nesse amor de Deus, que nós vamos cantar. Um amor que não se acaba. Um amor que é infindável.
A esperança volta também quando a bondade não tem fim. Se lembra dessa bondade? Quando as misericórdias do Senhor são fresquinhas todas as manhãs. Hoje teve gente que chorou aqui. O Senhor fala claramente comigo. Chorou pelas dores da vida. Ele está dizendo que esse amor é contigo. Que Ele te sustentou nesse dia e vai continuar sustentando com a misericórdia dEle. Vamos adorar. Enquanto a Isa vai ministrando, eu quero convidar você que foi tocado pelo Espírito Santo a vir aqui para o altar, entregar a aflição, entregar a tristeza, entregar tudo que tem te roubado a paz e a alegria. E nós vamos orar juntos, amém? Ele tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Os braços dele estão abertos. Então de repente não vejo mais A esperança minhas volta. aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Espírito Santo de Deus, vai tocando o Espírito Santo com seu amor nessa noite. Eu quero profetizar em meio a essa canção. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Mentes produzindo esperança aqui nesse altar. O seu amor é como Mentes sendo ativadas em Ti, Senhor. e eu me rendo Ativadas ao nas vento coisas de boas, sua Pai. misericórdia. Vem o vento da Tua misericórdia sobre essas vidas, Senhor. Então de repente Receba não desse amor. vejo mais minhas aflições, eu só Comece a ver a vejo glória de Deus. glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me Receba esse amor. amou. Receba a recede de Deus. Receba a cura nos pensamentos. Receba o toque do Espírito Santo. As dores do passado. Deus trazendo memórias boas nessa noite. Deus trazendo memórias boas. Vai dizendo isso para sua alma. O Senhor me ama. O Senhor me ama com amor indelével. Ele me ama, Ele me ama, Ele me Senhor, ama. Eu quero, no nome de Jesus, ativar, Pai. Ativar na unção do Espírito Santo memórias boas. Memórias boas que estão no reservatório da nossa mente. Que se abram todas as gavetas da nossa mente com as memórias do que o Senhor já fez, do que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda fará em nosso meio. É noite de entregar aqui no altar aquilo que está afligindo o teu coração. É noite de entrega no altar. É noite de reconhecer que você precisa da recede de Deus, dessa misericórdia que não tem fim. Pai, eu quero orar nessa noite. Eu quero orar, Pai, para que essas mentes produzam, Pai, as boas memórias de quantas vezes foram socorridas pelo Senhor, de quantas vezes quando a porta se fechou o Senhor abriu,
De quantas vezes, quando o coração parou de bater numa situação, sem saber qual era a saída, e o Senhor abriu, Pai. O Senhor abriu o céu, o Senhor derramou, o Senhor fez. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite, com esse amor avassalador. Ele está beijando a sua cabeça. Ele está beijando a sua cabeça, a sua mente. Ele está renovando com a misericórdia dele. Pai, eu oro nessa noite, para que a vida flua, para que haja, Pai, a sua resposta em tantos clamores. Pai, em nome de Jesus, que nada, Pai, do que aconteceu no passado possa paralisar a vida dos teus filhos, de fluir naquilo que o Senhor chamou para fluir. O Senhor fala de pessoas que estão envergonhadas. O Senhor está dizendo que é para você jogar fora nessa noite. Joga fora essa memória de vergonha. O Senhor te ungiu, assim como ungiu o Senhor Jesus. Ele colocou uma coroa na sua cabeça, não de vergonha, mas uma coroa de festa, uma coroa de celebração. O Senhor está limpando pensamentos nessa noite, pensamentos de maus tratos. O Senhor trazendo cura. Deus está tomando aqui pessoas que sofreram com o espírito de comparação dentro de casa. O Senhor está dizendo que você é a única diante dele. O Senhor está falando com mulher, que todo esse espírito de comparação não veio de Deus. Deus não compara, Deus prepara. E Deus ama. Ele não faz acepção de pessoas, dos filhos dele, não. O Senhor está dizendo nessa noite que é para você deixar esse pensamento de comparação aqui no altar. Entrega nessa noite. O Senhor está ativando a mente elevada. Há uma ativação sobrenatural. O Senhor fala de problemas escolares, de humilhações na escola, no período da infância, e que muitas vezes tem paralisado a sua boca. O Senhor diz: seja liberado agora para fluir no novo, no nome de Jesus. Seja liberado agora para fluir no que eu te chamei para fazer. Eu não chamo pessoas capacitadas para a minha obra, não. Todos que eu chamo, eu mesmo capacito, com o meu amor, com a minha palavra. Oh, louvado seja o nosso Deus. O Senhor está falando de toques em lugares indevidos. O Senhor está falando de abuso. E o Senhor curando nessa noite. O Senhor curando nessa noite. O Senhor dizendo: libera essa pessoa. Essa pessoa não faz mais parte da sua vida. Eu que te toco agora, filha. Eu que te toco agora, filho. E o meu toque traz cura. Cura, harabashurianda rabashai. O Senhor está falando de pessoas que perderam entes queridos. E que essa memória não sai. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? O Senhor faz uma pergunta para você. E se fosse o contrário? Se você tivesse sido levado e a sua família ficasse aqui sofrendo, o que você prefere? O Senhor está fazendo essa pergunta nessa noite para liberar esse pensamento. Quem sofreria mais? Seu familiar que foi? Ou se você fosse? O Senhor está curando essa memória. O Senhor diz que tem um dia para cada pessoa nessa terra de nascer e de morrer. Somente aproveite dessa misericórdia de Deus. O Senhor está derramando sobre nós. O Senhor fala sobre pessoas nessa noite que não são elogiadas, que dentro de sua casa não recebe um elogio por nada que faz.
Mas o Senhor está dizendo que Ele reconhece tudo o que você faz, tanto na sua casa quanto no seu trabalho. Deus reconhece o seu esforço. E Ele está dizendo: continue. Continue. É para mim. É a Cristo Senhor quem está servindo, não homens. O Senhor está trabalhando em memórias da adolescência, memórias de rejeição, de palavras que você ouviu, que rejeitaram a sua pessoa, que te excluíram, que te colocaram num lugar de vergonha. Deus está dizendo nessa noite que você é um filho amado dele, que você é filha amada e que no colo dele não há rótulos. Todo rótulo que colocaram na tua vida seja arrancado agora pelo poder do sangue de Jesus. Todo rótulo que colocaram lá na tua escola, lá na tua adolescência, e que muitas vezes você olha para esse rótulo e isso fica ecoando na sua memória e você não consegue fluir. Deus está te liberando nessa noite, ativando a sua mente para um pensamento mais elevado sobre si. Olha bem, filho, o que eu faço. Eu não crio nada com defeito. Tudo que eu faço é perfeito. A sua mente é uma mente lavada no sangue de Jesus. Deus querido, Deus amado, a cura sendo liberada aqui, Senhor. Algemas, Pai, caindo ao chão nessa noite. Há pernas em movimentos nessa noite. O Senhor está autorizando pessoas a fluírem, a andarem, a alavancarem. O Senhor diz: eu os escolhi. Eu os escolhi. Estejam ligados na videira verdadeira. Ela vai irrigar todos os dias a sua vida, com amor, com a paz, com alegria. Vamos cantar nessa noite. Quem está aqui no altar, deixa a aflição aqui no altar e se sente com a tua libertação, com a tua unção sobre a sua vida. Liberte tudo que te aprisiona nessa noite. Palavras contrárias, receba a recebe de Deus, receba o amor de Deus. Vamos passar para o pastor adorando, dizendo o quanto o Senhor nos ama. Vamos cantar. Glória a Deus, vamos aplaudir ao nosso Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus.